O versículo é o número 3. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: o fogo arderá continuamente sobre o altar. Sobre o que, igreja? Altar. Não se apagará. Eu vou ler de novo. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nessa tarde, meu Deus, eu quero agradecer, Senhor, por estar mais uma vez junto com o teu povo, Senhor. Quero agradecer, Deus, pela oportunidade a qual o Senhor me usa para falar da tua palavra. Eu te peço, meu Deus, usa todos os meus sentidos e fala com o teu povo, Senhor, em nome de Jesus, amém. Pode se assentar, querido. Deus é maravilhoso, Deus é bom, né? E quando a gente lê esse versículo, a primeira coisa que vem à nossa mente é que toda vez que eu me aproximar de Deus, que eu buscar Deus, tem fogo para a minha vida, amém ou não, igreja? Porque o fogo, ele não se apaga. Toda vez que eu me prostro a buscar a Deus, que eu me rendo ao Senhor, então eu vou encontrar esse fogo, olha só, para a minha vida. A gente sabe, Deus, ele não vai se esfriar, Deus não vai desistir, Deus é imutável, ele não muda, ele sempre é o mesmo. E toda vez que eu buscar a presença de Deus, eu sei que eu vou encontrar esse fogo para a minha vida. Eu vou encontrar força, eu vou encontrar alegria, eu vou encontrar poder, amém ou não, igreja? Então o Senhor diz assim, olha, o fogo não vai se apagar, ele é contínuo, ele é eterno, amém ou não, igreja? Ah, mas olha que maravilha. Às vezes você fala assim, hoje eu não vou para a igreja, hoje eu não vou orar, hoje eu não vou jejuar, olha, esse mês aqui eu vou cuidar um pouco mais de mim, eu vou investir em mim. Às vezes a pessoa faz isso, ela deixa de buscar no altar o fogo para a vida dela. Ela sabe que daqui um mês, se ela for lá buscar, vai ter, porque o fogo não se apaga. Amém ou não, igreja? Eu posso abrir glória a Deus por isso ou não? Ainda bem, toda vez que eu me proponho a buscar Deus, então eu vou encontrar. Isso é maravilhoso, irmão. Mas o fogo aqui que não se apaga é o do altar de Deus. Mas eu vim falar sobre o fogo de Deus que vem e fortalece o povo dele, mas o fogo que você recebeu e que ele precisa também ser contínuo. O fogo que nós recebemos que também não pode o quê? Se apagar. E a gente vê muitos cristãos realmente apagados. Muitos cristãos realmente, querido, dentro do seu interior, vivendo, sabe, de momentos felizes. Essa chama que veio de Deus, esse fogo que Deus te entregou, ele está se apagando. Ele está se esfriando dentro de você. E a gente vai entender algumas coisas aqui nessa noite. Por isso que a igreja de Jesus, quando se fala de santidade, algumas pessoas nem sabem o que significa, porque o fogo que ela recebeu de Deus está se esfriando. Santidade, quando fala-se em se derramar na presença, em fazer a obra, em ter compromisso com Deus, em obedecer a palavra de Deus, a pessoa, ela tem dificuldade, porque na verdade o fogo que ela recebeu, ela devia alimentar, e ela não fez. E o fogo, ele vai se apagando, ele vai se esfriando dentro do crente. Pastor, mas eu sou batizado, olha, eu até vou de domingo aos cultos. Irmão, esse fogo, ele tem que ser alimentado, senão ele se apaga. Nós temos que preservar esse fogo dentro de nós. Por isso que a gente vê muitas pessoas dizendo assim, eu queria tanto voltar ao primeiro amor, porque ela recebeu naquele momento em que ela aceitou Jesus, esse fogo que sai do altar de Deus. E você depois, você vai entender hoje o que significa o fogo de Deus na vida do crente. Não é um fogo consumidor, mas é um fogo que traz santificação, santidade, poder, amém ou não? É um fogo que traz vida com Deus. Se você olhar para a tua vida, você fala assim, poxa, é verdade. A minha consciência, ela me aperta, ela fala que esse é o caminho, que verdadeiramente Jesus, olha só, é a vida. Mas o fogo que está dentro de mim hoje, já não é mais suficiente para me ser constante, para me querer fazer a obra.
para me fugir do pecado. O fogo que ainda existe dentro de mim, ele não é mais suficiente para que eu tenha compromisso com Deus. Por quê? Porque ele está o quê? Se apagando. E às vezes a pessoa ela não tem o zelo necessário, o zelo que ela deveria ter com esse fogo que ela recebeu de Deus. Por isso que a gente vê muitos cristãos hoje, irmão, servindo a Deus de qualquer jeito. Você fala, mas pastor, eu também recebi esse fogo. Todos receberam. E por que alguns ainda continuam firmes? A gente olha para algumas pessoas e até se admira. Quanto tempo de cristão? Eu tenho 40 anos e estou firme aqui fazendo a obra e batalhando e guerreando e vendo o sofrimento, mas olha, eu choro, eu fico triste, mas eu continuo. Porque é a pessoa que continua alimentando esse fogo dentro dela. Qualquer cristão que deixar de alimentar esse fogo que vem do trono de Deus para a sua vida, então ele se apaga. Aí você morre na fé. Aí fica um monte de pessoas dentro da igreja, olha só, pela consciência. E muitas vezes nós nos tornamos que nem aquele povo que ia até o Rio Jordão se batizar com João Batista. Na verdade, eu venho à igreja porque eu creio no céu e no inferno. Na verdade, eu venho à igreja ainda porque eu creio na salvação. Eu venho à igreja ainda porque, eu quero passar a minha eternidade com Deus. Mas o interior da pessoa, ele já está praticamente morto, porque a chama se apagou, porque a chama diminuiu. Então hoje você pode olhar para dentro de você e falar, é verdade, pastor, eu preciso olhar para dentro de mim e ver como é que está essa chama que representa o fogo de Deus dentro da minha alma. Será que está em alta? Será que eu busco a Deus na minha casa? Eu ainda penso nos planos de Deus? Será que eu coloco Deus na frente daquilo que eu almejo? Onde foi falado aqui? As pessoas elas investem muito nelas, para elas mesmas. A pessoa investe muito nela, para ela mesma. Ela não investe nela, sabe, para que ela possa se aproximar de Deus. Ela não investe nela para que ela possa agregar a obra de Deus. Ela investe nela, para ela. Eu não estou dizendo que isso está errado. Eu estou dizendo que a gente esquece de investir na gente, para que esse fogo não se apague. E você vai entender isso. A Bíblia mostra várias situações da manifestação do poder de Deus através do fogo. E você vai entender, irmão. E hoje é o dia em que essa chama dentro de mim, de você, ela vai reacender. Amém ou não? Quem crê, diga eu creio. Quem precisa que Deus reacenda essa chama, levanta a mão e fala, Deus, eu preciso. Diga, Deus, eu quero. Amém ou não, irmão? Primeiro passo para que essa chama venha reacender dentro de você é você reconhecer. É você falar, poxa, é verdade, eu já fui muito mais crente. Eu vou usar alguns termos aqui. Eu já fui muito mais crente, para você entender o que eu estou ministrando. Olha, eu já me preocupei muito mais em agradar a Deus. Olha, eu já me preocupei muito mais em não pecar. Eu já me afastei mais do pecado. Muitas coisas eu não aceitava e hoje eu aceito na minha vida. Muitas coisas que para mim não era normal, agora já é normal. Sinônimo de que a chama dentro de você, ela está se apagando. E hoje é o dia que a gente vai buscar em Deus esse renovo. Avivamento, irmão, não é movimento. Nós aprendemos aqui. Avivamento não é todo mundo sair dançando, pulando, mas dentro da gente tudo vazio. Dentro da gente não tem compromisso. Dentro da gente ninguém quer se aproximar mais de Deus. Aquela intimidade com o Senhor. Aquele desejo de ser instrumento na mão do Pai. Quantos ainda confiam? Quantos ainda se entregam ao Senhor? E eu sei que tem muitas pessoas aqui que estão perdendo a sua fé. E não é porque eu sou pastor dessa igreja. É porque isso tem acontecido no meio do povo de Deus. As pessoas têm deixado de confiar, de acreditar. É como se Deus dissesse assim, pula que eu te seguro, e você pensasse 10 vezes. É como se Deus dissesse para você, pode ir, coloca o pé, pode ir lá que eu vou abrir o mar. E você falasse, olha, é melhor eu arrumar uma boia, ou comprar um bote aqui. Vai que Deus, né? Eu sei que Deus é poderoso, mas vai que o mar não se abre. E muitas pessoas vivendo o evangelho assim. É verdade, irmão. O cristão, ele sofre. O cristão tem luta. O cristão tem dificuldade. E por que a grande massa de cristãos
por luta. Sabe por quê? Porque eles estão aprendendo que servir a Deus é tudo mil maravilha. Servir a Deus é tudo mil maravilha. E o cristão, ele tem que estar por cima de todo mundo. E o cristão tem que ter tudo na vida dele. Aonde está escrito isso na palavra? A Bíblia fala que eu sou mais que vencedor, amém ou não? Em Cristo Jesus. Mas ela também fala assim, olha, Jesus deixou isso claro, da mesma forma que eu venci o mundo, você também vai vencer. E o nosso maior tesouro não está nesse mundo. Seríamos mentirosos, hipócritas, se disséssemos, olha, eu não quero ter dinheiro. Isso é mentira. Todo mundo quer ter. Mas a palavra de Deus, ela é clara. Nós teríamos aflições, teríamos dificuldade. E o que mantém o cristão de pé não é o dinheiro no bolso. O que mantém um ser humano na presença de Deus não é um carrão que a gente almeja, não é uma casa bonita que todos querem e a gente ora por isso. O que mantém o cristão de pé é essa chama, é você zelar pelo fogo que Deus derramou sobre a tua vida no dia que você entregou a sua vida para Ele, no dia em que você decidiu servi-lo. E muitos aqui não zelaram por esse fogo. Eu lembro que no mês de novembro agora, nós fizemos 3 dias de retiro. E foi uma bênção, amém ou não, igreja? E ali nesses 3 dias de retiro, fizemos alguns cultos, louvores, orações, e muitas pessoas foram renovadas, foram tocadas. E o que significa isso? Elas receberam uma porção desse fogo. Receberam a porção desse fogo, que trouxe ânimo, trouxe esperança, amém ou não? As pessoas saíram do retiro dessa forma, agora vai, Deus é comigo, eu vou vencer, oh meu Pai, agora vai. E quando elas voltaram para as suas vidas, depois do retiro, elas não alimentaram mais esse fogo, e novamente elas se depararam com os seus problemas, com as situações difíceis. Faz 2 meses, um pouquinho, e alguns dias, que você estava lá conosco no retiro, e que você recebeu essa força. O problema é que você recebe e não alimenta. Você recebe, aí vem as lutas, os problemas, as dificuldades, e consome a sua fé, e depois você fica de novo vazio. Eu preciso aprender a alimentar esse fogo dentro de mim. E a gente vai entender algumas coisas. Olha como esse fogo é importante. Deus, ele se manifestou muitas vezes através do fogo. Lembra da coluna de fogo que guiou o povo de Israel no deserto? Então de dia era muito quente e a sombra, amém ou não? A nuvem fazia sombra para o povo, e à noite uma coluna de fogo, tanto para guiar, para iluminar e para aquecer o povo. Então Deus, ele se manifestou o seu poder muitas vezes através do quê? Do fogo. É o poder que você precisa, que nós precisamos para continuar a nossa fé. Esse fogo tem que arder dentro de nós. E tem um monte de exemplos aqui, ó. Na sarça, lembra da sarça ardente? No Monte Horebe, perante Moisés. A sarça, ela pegava fogo, mas ela não se consumia. Deus quer que esse fogo seja dentro de mim, dentro de você. Ele não me consome, mas o fogo está aqui, está queimando, amém ou não? Queimando pela obra, queimando por Deus, queimando pela vida eterna, queimando pela santidade. Onde está esse fogo dentro de nós? E tem alguns outros exemplos aqui, olha só. Com fogo Deus destruiu os inimigos de Elias. Deus batizou os discípulos. Jesus, olha só, com o Espírito Santo e com fogo. Mas como que eu vou me tornar um cristão forte, ativo, se eu venho à igreja, eu recebo, mas eu não alimento isso? Eu recebo fogo, recebo fé, recebo. Você sai da igreja e diz: opa, cadê o capeta que agora eu pego ele? Mas você não alimenta isso. Aí vem uma batalha, vem outra, vem daqui a pouco, meia hora depois, você já está cabisbaixo de novo, porque você não alimentou isso dentro de você. Você sai daqui, é claro que eu não estou dizendo que é errado, e volta lá para a sua vida, e a sua vida vai consumindo toda a sua fé, vai consumindo toda a sua esperança. E
aquela chama que reacendera dentro de você, ela começa a se apagar de novo. Ela precisa de combustível. E você tem que entender isso, irmão. Se você é uma pessoa que deseja manter a sua fé, então você precisa aprender a alimentar essa fé dentro de você. Eu recebo de Deus e eu tenho que zelar por isso. Palavras que não edificam, elas consomem a minha fé. Situações, atitudes, olha só, conversa fiada, vai consumindo a minha fé, e daqui a pouco aquela chama dentro do meu coração, ela se apagou de novo. A Bíblia deixa isso claro. Tudo podeis fazer, mas nem tudo o que me convém. Tem muito cristão dizendo assim, mas isso aqui não é pecado, eu posso fazer, mas olha aqui, presta atenção. Deus está dizendo para você hoje, é verdade. Só que nem tudo te convém. Na hora, no dia, no momento. Às vezes eu estou alimentando a minha carne, alimentando o meu ego. E esqueço de alimentar o principal, que é a fé dentro do meu coração. Por isso muitos cristãos, querido, longe da vontade de Deus. Por isso muitos cristãos, sabe, vivendo o evangelho, que a gente sabe que não é o evangelho que vai levar para o céu. Um evangelho de amizade, vamos todo mundo, é legal. Amém? Deus se alegra na comunhão. Mas acima da comunhão está a nossa vida com Deus. É o caminho que nos conduz à vida eterna, amém ou não, irmãos? Se você não alimentar aquilo que Deus te deu, então a sua chama vai se apagar. Se você não alimentar a sua fé, a sua esperança, então ela vai se apagar, você vai desviar e vai voltar a comer o seu próprio vômito. E Deus está deixando isso claro. Muita coisa você pode fazer, mas não te convém, porque isso tem te consumido, isso tem te esfriado. Cristão genuíno é aquele que vive o que está na palavra de Deus, não aquilo que ele acha, o que ele pensa. A Bíblia, ela não veio para confundir ninguém, ela veio foi para esclarecer e abrir todo o nosso entendimento. Então são muitos os exemplos. Olha só que coisa. O fogo de Deus, o fogo é símbolo da manifestação de Deus, amém, igreja? E nós entendemos isso. E o fogo de Deus também aquece o coração daqueles que o entregam para Ele. Aí você fala assim, pastor, mas eu entreguei a minha vida para Jesus há 2 anos, 3, 4, 5, 10. Eu entreguei o meu coração para Jesus há 22 anos atrás. E o que tem nos mantido em pé? E da onde vem a nossa força? É porque nós temos zelado pela chama que está dentro do nosso coração. Você fala assim, poxa, mas o Senhor não tem luta? Ah, como tem. O Senhor não se entristece? Ah, Jesus. O Senhor não sofre? Ah, Pai, só Deus sabe. Mas a chama é mais forte, amém ou não? A chama dentro de nós, ela tem que ser mais forte. Porque a gente alimenta isso. A gente alimenta. Então a chama, ela vai se fortalecendo. Toda vez que a gente passar por uma luta, pode ser que uma parte dessa chama seja até consumida, mas ainda existe uma parte que nos sustenta de pé, amém ou não? É o poder que vem de Deus para você. É o poder que vem de Deus para nossas vidas. E você vai entender isso hoje. Você vai sair daqui dizendo assim, poxa, é verdade. O fogo de Deus traz, olha só, poder de Deus. Pastor, o senhor está falando tanto desse fogo na minha vida, o que ele traz? Ele traz o poder de Deus para a sua vida, amém ou não? O fogo de Deus, ele traz purificação, ele traz santidade, ele traz avivamento. Por isso que a gente tem vivido no Evangelho, irmão, tão longe da vontade de Deus, porque o fogo se esfriou, a chama está se apagando. Aonde está aqui, ó, poder, purificação, santidade, avivamento e quebrantamento. O que a gente mais vê no cristão hoje é um coração duro. O cristão, ele sabe que aquilo é certo, mas ele não faz. Ele não tem força, porque a chama está se apagando, para passar por cima do seu ego, do seu sentimento, do seu pensamento, porque a chama dentro dele está se apagando. Porque se a chama é alimentada, então ele vai ter força para superar, ele vai ter força para vencer os seus limites, ele vai ter força para vencer os seus sentimentos e pensamentos. Amém ou não? Você fala, poxa, é verdade.
Na maior parte dos meus conflitos, eu estou sozinho. Quando eu falo estar sozinho, não tem ninguém do meu lado. Na maior parte das minhas lutas, sou eu e Deus. Na maior parte das minhas lutas, sou eu que estou vivendo aquele momento. Como é que você vai prevalecer? Nós precisamos que essa chama reacenda dentro de mim e de você. É preciso você buscar isso para a sua vida, irmão. Isso vai fazer de você um cristão da forma que Deus quer. Um cristão que produz, um cristão que dá fruto, um cristão de bem com a vida, um cristão que tem sabedoria para obedecer à vontade de Deus, um cristão que tem um entendimento para dizer não para ele mesmo. Não, eu não vou fazer isso, eu não quero isso para a minha vida. Ele tem essa força, e ele depende dessa chama, ele depende desse fogo. Às vezes a gente culpa a igreja, o pastor. Poxa, eu fui para a igreja e não senti nada. Será que depende do pastor para você sentir alguma coisa? Ah, mas o grupo de louvor hoje não estava bom. Mas será que depende do grupo de louvor para você sentir a presença de Deus? Será que se essa chama ela estiver acesa dentro de você, não é você que vai inflamar o culto? Não é você que vai inflamar o lugar que você convive? Você fala, poxa, pastor, não tinha pensado nisso. A minha consciência não faz eu perder a minha fé, mas a chama dentro do meu coração já se esfriou faz tempo. O que existe ainda dentro de mim é o temor pelo inferno. O amor a Deus já foi faz tempo. A visão da obra, a visão de fazer, de conquistar os planos de Deus na minha vida, eu já esqueci, há décadas. A minha devoção já não existe mais. Sabe por quê? Porque toda vez eu culpo alguém. Toda vez eu culpo alguém. Eu culpo o pastor, eu culpo meu irmão, eu culpo a minha mulher, eu culpo meu marido. Mas a verdade é a chama dentro de mim que está se apagando. A gente precisa vencer isso. A gente precisa. O Senhor tem falado muito sobre isso. Toda vez que nós nos aproximarmos de Deus, vai ter fogo. Que bom, né? Eu vou lá, porque eu sei que lá tem. Amém? Eu vou lá, vou me derramar no altar, porque eu sei que lá não falta. Eu sei que lá Deus não me rejeita, aleluias. Eu sei que lá Deus vai me renovar, vai me fortalecer, vai me avivar. Amém ou não, igreja? É assim, a gente deixa de vir à igreja e esfria. A gente deixa de vir à igreja e a chama vai se apagando. Você fala, poxa, como eu estou ficando carnal. Quantos aqui tem coragem para dizer para Deus, não para mim, mas diga para você, eu deixei de ir à igreja alguns dias, como eu estou carnal. O velho homem está ressurgindo. Já falei palavrão, já pensei besteira, já tive vontade de matar um cara no trânsito que me fechou. Já fiquei cheio de vontade de pecar. A carne gritou. Ou não é verdade isso? Eu não alimento a chama. Se eu não alimento a chama, então eu vou perdendo a minha fé. Se eu vou perdendo a minha fé, a santidade, purificação, quebrantamento vai saindo tudo de mim. Aí a carne vai falando mais alto. Você acha que a igreja de Jesus na terra não precisa desse fogo? Não da emoção, não do movimento, não do estamos todo mundo alegre, não alegria de Facebook. No Facebook está todo mundo feliz, já reparou isso? No Facebook todo mundo fala assim, me fizeram mal, mas eu sou superior. É nada. Amor de Facebook, alegria de Facebook não é para crente. Aprende isso. Você quer ver a mentira? Acabou de quebrar o pau com o marido, acabou de quebrar, está quase acabando tudo destruído. Vem cá, em nome está tudo destruído, tudo arrebentado. Aí a pessoa vem, casal perfeito. E as pessoas estão vivendo isso, porque a chama que representa o poder de Deus na vida do crente está se apagando. Você pode sair daqui hoje e falar assim, olha, eu pensando bem, eu não preciso desse fogo. Ou você pode falar a verdade, pastor. É verdade, o velho homem já está ressurgindo. E eu não saí da igreja ainda porque a minha consciência sabe que esse é o caminho, é a verdade e é a vida. É a única coisa que ainda me mantém na igreja. Porque eu já não tenho mais vontade de fazer nada. Aliás, às vezes nunca nem fez. O meu compromisso com Deus,
coisa de Deus, porque o fogo já se apagou dentro de você. E o fogo já se apagou. E hoje você pode enganar a si mesmo, porque a gente tem esse poder. A gente tem o poder de enganar nós mesmos. Tem o poder. Mas eu posso ser sincero comigo mesmo. Não foi dito aqui na vigília? É o dia da decisão. Você pode olhar para dentro de você, ser humilde e falar: poxa, é verdade. Agora Deus revelou o meu problema. Agora eu entendi aonde, olha, o diabo está me vencendo. Agora eu entendi porque a qualidade de crente caiu muito. Agora eu entendo porque eu mesmo como cristão estou deixando a desejar. Eu creio, mas a chama está se apagando dentro de mim. A santidade já não... O que é isso? O quebrantamento, sabe? Está longe. Pisou no meu carro, a roda baiana. Tem crente rodando a baiana agora. Você pode voltar para sua casa hoje, meu querido, em cima do seu orgulho, em cima da sua força física, em cima dos bens que você possui. Mas você pode também dizer: é verdade. A vida que eu quero viver é a que está sendo pregada hoje. Eu quero ser conduzido pelo poder de Deus. Eu quero ser conduzido, amém ou não? Dirigido pelo Espírito Santo. Agora esse fogo que você vai receber hoje, quem crê, diga: eu creio. O fogo que nós vamos receber hoje, irmão, ele precisa ser conservado. Ele tem que ser alimentado. A gente ora aqui e as pessoas falam em línguas. Eu creio que Deus visita. Por que aí no outro culto a pessoa está aqui de novo: ô pastor, eu estou quebrado. Mas peraí, você recebeu o fogo de Deus na sua vida, você recebeu o poder. E por que de novo você está quebrado? Porque você não preservou o fogo, você não manteve ele aceso. Você tem que manter ele aceso, tem que pôr combustível, tem que pôr lenha, para que ele não se apague, irmão. Deus te dá esse fogo hoje, mas Deus não quer que ele se apague mais. Você tem que se esforçar para ele manter aceso dentro de você. Aí vai ser natural. A sua mulher não vai ter que ficar brigando com você: vamos para a igreja, bem, vamos. Já passei tua roupa. Estou vendo se eu convenço ele para ir para a igreja hoje. Estou vendo se eu convenço ela: olha, meu filho está tão rebelde. O fogo está se apagando. Se o fogo estiver aceso, você vai ser o primeiro a chegar na igreja. Você não vai chegar na igreja às 6h20, 6h30, depois que já começou o louvor. Me perdoe, mas eu tenho que pregar. Você vai querer que chegue logo domingo. Olha, eu quero. A gente não quer que chegue segunda-feira, né? Tem que levantar cedo. Mas eu quero logo que chegue domingo, porque é um culto. Eu vou lá, eu vou louvar, eu vou ouvir a palavra, eu vou ter comunhão com os meus irmãos. Amém ou não, igreja? Isso é quando a chama está acesa. Isso é quando tem fogo dentro de você. Antes de eu me converter, eu era espírita. E era assim: a gente ia para o centro, como é chamado, toda sexta-feira. A gente saía de casa por volta das 11 horas. Já saía de casa às 11h30 da noite, para chegar lá, porque ia virar a madrugada, batendo tambor, achando que ele estava servindo a Deus. A gente achava isso, que ali a gente estava adorando a Deus. Olha só como é que é. E a gente tomava um passe, o famoso passe, e a gente saía de lá leve, saía de lá flutuando. Poxa, que coisa. Aí passava a segunda-feira, não sentia problema. Na terça-feira estava tudo pesado de novo. Aí a gente fazia o quê? Essa sexta-feira eu tenho que ir de novo, porque eu estou pesado. Vou lá fazer um descarrego. E Jesus é assim? É assim que Deus trabalha? Eu te dou fogo hoje e daqui 2 dias você tem que voltar por causa do fogo? Não, o Senhor fala: conserve esse fogo aí dentro de você, mantenha ele aceso. É diferente. Você não precisa vir à casa de Deus eu vou tomar um passo para mim. Não, Deus quer que você aprenda a conservar esse fogo aí dentro de você, lendo a Bíblia,
família, orando, jejuando, se envolvendo com as coisas de Deus, dormindo mais cedo, porque você vai ter mais ânimo no outro dia. Para alguns, dormindo menos. Parece que é normal, mas dorme um pouco menos, se dedica um pouco mais a Deus. Isso é para todos nós aqui, irmãos. Isso vai fazer com que a chama, ela se mantenha acesa. Aí você fala assim: ó pastor, ó, a chama está acesa, hein? Quando eu cheguei aqui ela estava, ó, mas aí Deus acendeu a chama, e eu conservei a chama dentro de mim, amém ou não? Eu orei, jejuei,